as escolinhas? As escolinhas do Flamengo vieram já nos anos 99 e 2000. Que aí, mais uma vez, o José Martins, né, que tinha me levado lá atrás, né, para fazer o tal teste, a gente se reunia e a gente fez soccer camps nos Estados Unidos, fazer escolinhas de futebol nos Estados Unidos. E aí a gente fez um ano, a gente começou, reatua, né, essa relação, inclusive, pessoal e comercial, e daí surgiu a ideia das escolinhas Fla. E a ideia, basicamente, das escolinhas, ela se baseava em 4 pilares principais. A gente era, inclusive, vinculado ao departamento de marketing. Então era a expansão da marca Flamengo, né? A possibilidade, na medida que a gente tivesse um ponto oficial do Flamengo ali, de captar novos torcedores, porque é mais fácil convencer o pai a um filho, né? De você, olha, que você vai ser Flamengo e você vai jogar na escolinha do Flamengo, e a partir daí criar, né, essa fidelidade e aumentar a base de torcedores. A história do Flamengo, porque cada escolinha do Flamengo era batizada por um ex-jogador do Flamengo que contava a história dele, a história do Flamengo, e obviamente criar uma rede de captação, ainda que não fosse o objetivo principal, de eventuais jogadores, porque tendo as escolinhas oficiais do Flamengo, a gente autorizava, o Flamengo na verdade, autorizava que eles fizessem, organizassem umas peneiras, né? Que ia primeiramente um funcionário nosso da Time e em seguida aí um observador do Flamengo para fazer essa seleção final e trazer alguns jogadores. Vieram muitos jogadores e na verdade não é fácil, né, você conseguir formar jogadores. Mas dentro desse processo, no final das contas, a gente teve o Vinícius Júnior, que saiu de uma escolinha de São Gonçalo, do professor Cacau, que acabou saindo... Ele jogou no Canto Rio também, né? Porque ele começou muito cedinho, né? Foi levar ele de futsal ainda e tal. Legal. Tem o Lázaro agora também. Enfim, foi um projeto que acabou se coroando, digamos assim, do ponto de vista de êxito, né? Já tem 20 anos, né? 21 anos agora. Isso continua. Isso continua, as escolinhas de futebol continuam. E aí deu esse resultado, digamos assim, do ponto de vista de impacto, né? Agora, você vê só essa história, que história maravilhosa, né, cara? Aí, de repente, um filho seu tá... Cara, é incrível isso. É incrível também, isso, cara. Essa situação aconteceu em 2003, porque o Flamengo, na verdade foi em 2001, eu reencontrei o Mazinho, porque o meu filho Rodrigo estudava no americano aqui na Barra, e depois da atividade de colégio ele fazia a escolinha de futebol no colégio. E o Rodrigo sempre, para a idade dele, se destacou, né, como jogador assim, diferente e tal. Teve uma vez que eu fui pegá-lo, depois do colégio, e eu vejo um garotinho jogando bola, eu falei, nossa, o moleque joga muito, né? Aí eu falei, Rodrigo, que é aquele garotinho ali? Ele falou, pai, não sei. Ele fala meio enrolado, meio gringo e tal, não sei o que. Eu falei, tá bom, tudo bem. Fui outra vez pegar ele, coincidiu, veio o Mazinho. Aí eu, ei, Márcio, colega, ei, Dal, tudo bem, que ele vai fazer aqui? Eu falei, cara, vem pegar meu filho. Ele falou, peraí, teu filho é aquele? Eu falei, peraí, teu filho é aquele lá? Cara, era o Thiago. Cara, então você imagina, que coincidência. Ele falava, logicamente, um português e um portunhol lá, né? Porque ele tinha acabado de vir da Espanha e tal. Que história. Olha a coincidência, o Rodrigo ficou na sala o Thiago quando veio, né? Ficou na sala do Rodrigo, e o Rafa, que é o mais novo do Mazinho, ficou na sala da minha filha Mariana. Então a gente acabou se juntando as famílias, né, mais próximas em função disso. Puta que... E era um negócio incrível, que você imagina, esses dois jogadores, né, com essa qualidade, mesma idade, os dois são 91, nessa qualidade jogando os torneiozinhos de colégio. A escolinha do colégio, se fosse, faria milionário. Ganhou todos os torneios, 10-0, 55-1, era uma coisa assim impressionante. Se fosse, né, contratualmente, era uma coisa de louco, cara. Foi uma coincidência. Essa história é espetacular. E aí, o que aconteceu nesse processo? A gente foi pra Espanha, eles começaram a jogar lá como garotos normais e correntes e começaram a se envolver. O Thiago e o Rafa foram pro Barcelona. Então, o Rafa tem quantos anos? O Rafa tem, agora ele tá com 28, que ele é 93. Rafinha é 2 anos mais novo que o Thiago, que o Rodrigo. O Mazinho placou logo 2, né? O Mazinho é Guinness Book. Guinness Book. E todos já passaram pela seleção? O Thiago está agora na Eurocopa, né? E o Rafinha foi campeão olímpico. Caraca. É um negócio impressionante. E o Rafinha era goleiro, hein? Que isso, o Mazinho comprou ele mesmo cada gol que faz eu dou €1 de brincadeira, aquela história. Caraca. Logicamente, hoje, né, pela altura que ele tem, ele não conseguiria, obviamente, se tornar profissional, obviamente, como goleiro. Mas ele adorava agarrar. Ele adorava agarrar. Isso é muito interessante, que até na época que jogava aqui no Barril, no ângulo também, ele agarrava um tempo e jogava na linha outra. Os três são muito amigos. São muito amigos, mantém contato até hoje. A gente, inclusive, a gente se considera primo, né? E quando a gente elege é muito mais, tem laço muito mais forte das vezes que o de sangue, porque o de sangue é obrigado.
O cara tem que chamar de primo que é primo. O outro você chama de primo que quer, porque tem mais afeto aí nessa relação, né? Caraca, cara. E isso se mantém até hoje. Com relação a essa história do Rodrigo, por exemplo, em função da minha história, o que eu sempre deixei claro pra ele era primeiro estudo e depois o futebol. Cara, que eu acho que é o correto, né? Independente da minha história, né? Eu acho que primeiro, porque o nível de êxito da base para chegar no profissional e se tornar um jogador de futebol profissional é muito pequeno. É em torno de 4, 5%. Ou seja, 95% das pessoas são descartadas. Caraca. Então as pessoas não deveriam, né, ter se tornar um jogador de futebol profissional como objetivo único. É um objetivo, um dos, né? Mas eu acho que tem que caminhar aí a parte acadêmica, porque independentemente de você chegar ao profissional, depois de chegar ao profissional pode acontecer um incidente como aconteceu comigo também e ser interrompido no meio do caminho, né? E se você não tiver nenhum tipo de preparo, eu por exemplo, quando eu parei de estudar, eu já tinha terminado científico. Eu cheguei inclusive a fazer vestibular, só que aí com viagens seguidas, etc, etc, não dava para fazer faculdade. Eu faria uma faculdade, digamos assim, entre aspas, né, faltando, etc, etc. Campeonato Brasileiro, a gente tinha aquelas excursões no meio do ano, que a gente ficava um mês fora. Na minha cabeça muito claro, o Rodrigo jogava futebol depois de ter resultados bons no colégio. Por acaso, diferentemente do pai, porque era jogador, eu era aluno médio, o Rodrigo sempre foi um aluno que tirava 8, tirava 9, tirava 7, ficava chateado, etc. Não tem como fugir de estudar educação física. Né? Não. Ele, inclusive, chegou a fazer, quando ele chegou no Real Madrid, que a história do Rodrigo é interessante, porque ele acabou ficando no Celta de Vigo, porque eu trabalhava no Celta de Vigo, ele foi desenvolvendo, ele foi para o Real Madrid no último ano de juvenil, em 2009, e quando ele chegou no Real Madrid, o pessoal queria colocar ele no colégio, para ele poder se matricular. E ele já estava na faculdade, então eles acharam interessante o fato dele ser um jogador de um nível alto também, não somente futebolisticamente falando, como academicamente. Então, ele se inscreveu na faculdade, Camilo José Cela, que chama, e não pôde dar continuidade exatamente pelo mesmo problema, de viagens constantes, etc, etc, porque o Rodrigo chegou no juvenil e no mesmo ano chegou no Real Madrid B, que para eles lá é um salto muito importante. E a partir daí o Rodrigo foi um ano no Real Madrid. E a partir desse ano que ele ficou no Real Madrid, ele foi vendido já ao Benfica por 6 milhões de euros na época. Caraca! Que foi uma venda bastante importante, entendeu?